Hoje iremos falar sobre a gravitação. Os fenômenos celestes, eles sempre intrigavam a humanidade na época. E alguns filósofos, eles tentavam explicar como os planetas se movimentavam. Aristóteles, por exemplo, depois de muitos estudos, ele criou uma teoria chamada teoria geocêntrica, onde ele dizia que todos os planetas e o Sol, ele girava em torno da Terra. E esse movimento, ele era um movimento circular definido. Essa teoria ela foi aceita por muitos anos. Depois de aproximadamente 14 séculos, Nicolas Copérnico, ele quebrou essa teoria geocêntrica e ele afirmou que o Sol seria o centro do universo, que todos os planetas, todos os corpos celestes, eles giravam em torno do Sol. Essa teoria foi conhecida como teoria heliocêntrica. Ele ganhou alguns seguidores que na época fizeram uma grande revolução em relação a esse movimento desses planetas. Por exemplo, Galileu Galilei, na época, no início do século XVII, ele criou o telescópio, e onde ele observou a movimentação de alguns planetas e os anéis de Saturno. E outro cientista também, que foi muito importante na época, foi o Kepler. Ele observou que os planetas, eles não giram em torno do Sol em uma forma circular, em si em uma forma elíptica, que cada planeta ele possui uma velocidade. Quanto mais perto do Sol, maior é a velocidade desse planeta. Então, cada planeta ele tem um tempo de rotação e translação em torno do Sol, ok? Outro cientista também muito importante na época foi Isaac Newton. O Isaac Newton, ele explicou alguns questionamentos que na época intrigavam também a humanidade, como por exemplo, por que alguns objetos eles caem? Por que eles são atraídos para o centro da Terra? E ele explicou sobre a lei da gravitação universal, onde ele dizia que todos os objetos que estavam próximo à Terra, ele possuía um campo gravitacional, que todos eles eram atraídos para o centro da Terra. Assim como a Terra exerce uma força gravitacional nos objetos que estão no planeta, todos os outros corpos celestes, eles são atraídos um pelo outro. Newton afirmou que massa ela é atraída pela massa. Um corpo de maior massa atrai os outros corpos. É por isso que um objeto ele não atrai um outro objeto. Por exemplo, uma caneta ela não atrai outra caneta, porque a massa dela é muito pequena em relação à outra. E elas são atraídas para o centro da Terra, porque a Terra ela possui uma maior massa, ok? Então, na próxima aula, iremos estudar sobre as leis de Kepler. Até breve.